MapaCast. Olá, este é o MapaCast, o podcast que traz as novidades do setor agropecuário para todo o Brasil. Eu sou Maria Vilhena e hoje eu vou conversar com o diretor do Departamento de Saúde Animal do MAPA, Geraldo Moraes. Ele vai falar para a gente sobre uma conquista muito importante para o Brasil. Os estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Acre, Rondônia e parte do Amazonas e do Mato Grosso agora são reconhecidos internacionalmente como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. O reconhecimento foi concedido pela Organização Mundial de Saúde Animal. Bom, eu converso então agora com o diretor do Departamento de Saúde Animal do MAPA. Seja muito bem-vindo, Geraldo Moraes. Olá, um prazer conversar com vocês sobre um tema tão importante aí para o nosso país. Então vamos começar, né? Vou pedir para você explicar para os nossos ouvintes como é que a febre aftosa afeta os rebanhos e os prejuízos que essa doença causa aí na pecuária brasileira. A febre aftosa é causada por um vírus. Esse vírus tem um poder muito grande de transmissão e disseminação, afetando principalmente os bovinos, suínos, caprinos e ovinos, causando lesões principalmente na boca, patas e úberes, dificultando ou até mesmo impedindo que os animais se movimentem e se alimentem. Então, os animais perdem muito peso, reduzem fortemente a produção de leite, podem sofrer abortos, entre outros problemas reprodutivos, né? Podendo, inclusive, ocorrer morte de animais mais novos. Agora, também o que é um tema muito importante é que a febre aftosa é a principal doença dos animais que leva à restrição de mercados, né, para animais e seus produtos. Aqueles países que não têm a doença impõem fortes restrições para importação de países onde a doença ocorre ou onde a vacinação ainda é praticada. Bom, com a sua explicação fica mais fácil a gente entender então a importância desse reconhecimento internacional de 6 estados brasileiros livres da aftosa sem vacinação. Bom, esse status vai impactar diretamente na economia? Olha, há uma perspectiva que sim, né? Porque com o reconhecimento dessas novas zonas livres de febre aftosa sem vacinação, que foi validado, né, reconhecido pela OIE, que é a nossa Organização Mundial de Saúde Animal, o Brasil, juntamente com Santa Catarina, que já tinha esse reconhecimento, terá um rebanho de 40 milhões de bovinos e cerca de 65% do rebanho tecnificado de suínos, que representa mais de 80% da produção de carne suína no país, né, localizados nessas zonas livres. Isso é uma grande qualificação sanitária desses rebanhos, que terão melhores condições aí de disputar um maior número de mercados, inclusive mercados mais exigentes e que pagam um melhor preço. Atualmente, por exemplo, existem em torno de 70 países reconhecidos livres de febre aftosa sem vacinação. São potenciais mercados para nossa produção de carne, bovina e suína, né? Tanto com melhor preço como sem restrições sanitárias. E entre esses países, por exemplo, estão Japão, Estados Unidos, México e países da União Europeia. Então, existem aí boas perspectivas. Quais as medidas que levaram a esse reconhecimento? Esse reconhecimento já é um resultado de anos de trabalho, né? E atualmente, desde 2017, nós estamos executando o nosso plano estratégico do PENEFA, né, do Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa. Esse plano estratégico ele envolve ações conduzidas tanto pelo MAPA, pelos serviços veterinários estaduais e pela iniciativa privada, né? Portanto, assim, é uma atuação conjunta entre o setor público e privado que tem funcionado muito bem aqui no país. Essas ações, por exemplo, envolvem fortalecimento das atividades de fiscalização e de vigilância, fortalecimento do cadastro, dos controles de movimentação animal, implantação de postos de fiscalização, porque nessas zonas livres sem vacinação não podem ingressar animais vacinados, né? Criação e manutenção de fundos privados, que são fundamentais para apoiar as ações de vigilância, dar sustentabilidade ao sistema, né? E, no caso de necessidade, utilizar para a indenização de produtores diante aí de uma emergência veterinária. Esses são os principais pontos e ações nesses estados, né? Para que essa evolução para um reconhecimento livre sem vacinação ocorra de forma segura, né? Todo esse trabalho que foi feito durante anos, a gente vê que faz a diferença. Isso, a luta contra a febre aftosa aqui no país tem várias passagens, né? E desde que a gente começou
a ter um trabalho mais organizado do Estado com o setor produtivo, a evolução foi bem rápida, né? Então, desde, por exemplo, uma passagem muito importante, quando a gente implantou definitivamente o objetivo da erradicação, né? Então, em 92, nós lançamos um plano, junto com o setor privado, né, de erradicação da doença no país. A sociedade definiu naquele momento que não queria mais conviver com a doença. E desde essa época a gente tem criado um cenário bastante favorável de conversa com o segmento produtivo, né, setor público, né, nós aqui do Ministério, os estados, os órgãos de defesa sanitária animal nos estados, as associações dos produtores, os fundos privados, para definir então os passos e as ações importantes aí para a evolução do combate e no fortalecimento das ações de vigilância contra a doença. Bom, em 2007, os produtores catarinenses conquistaram o status internacional de zona livre da aftosa. Por que Santa Catarina se destaca no combate à aftosa, Geraldo? Esse é um ponto importante que faz parte dessa rica história que a gente comentou, né? Lá no final dos anos 90, havia um ótimo cenário para a febre aftosa aqui na região do Cone Sul, né, na América do Sul. Havia a ausência da doença, a Argentina e o Uruguai tinham evoluído para a condição de país livre de febre aftosa sem vacinação, e diante daquela condição favorável, tanto Santa Catarina e o Rio Grande do Sul suspenderam a vacinação contra a febre aftosa. Isso ocorreu lá em meados dos anos 2000. Mas, infelizmente, naquela época, houve uma reintrodução da doença na Argentina e no Uruguai, né? E isso lá, principalmente em 2001, atingindo também o Rio Grande do Sul, né? Então, houve necessidade de reavaliar os projetos de evolução para a condição de zona livre de febre aftosa sem vacinação. E aí, naquela época, diante desse novo cenário, o Rio Grande do Sul retornou com a vacinação e Santa Catarina, né, até por questões de condições geográficas mais favoráveis, manteve a suspensão da vacinação. Nos anos seguintes, Santa Catarina investiu no fortalecimento da estrutura e do sistema de vigilância para a febre aftosa, incluiu ali, por exemplo, a implantação de vários postos fixos de controle nas divisas entre Rio Grande do Sul e Paraná, o que possibilitou o Estado ser reconhecido como zona livre de febre aftosa sem vacinação pela OIE em 2007 e vem mantendo esse status até hoje. Quais são os próximos passos para que todo o país também conquiste essa mesma condição? Existe uma previsão aí de quando isso será possível? A gente, lá em 2017, o plano estratégico, ele propôs um calendário bastante audacioso, né? Que, infelizmente, a gente está fazendo revisões até mesmo em função da época atual, né? Com a pandemia em saúde pública, que diminuiu um pouco, né, os trabalhos de investimento nos estados. Agora, de qualquer forma, o plano estratégico, ele prevê a sua execução até o final de 2026. E ainda faltam cerca de 80% do território nacional para evoluir para a condição de livre sem vacinação. Nós temos aí um intenso trabalho pela frente, né? Bem, para a gente terminar aqui, então, esse nosso bate-papo, vamos reforçar, então, aí para quem nos ouve, a importância da vacinação contra a febre aftosa, né? Porque essa guerra ainda não foi vencida, não é mesmo? Existe ainda 80% do território nacional para evoluir para a condição de livre de febre aftosa sem vacinação. Então, nós temos aí muito trabalho pela frente e a gente precisa seguir firmes aí com as etapas de vacinação. Então, nessa primeira etapa de 2021, nós estamos prevendo aí uma vacinação de 170 milhões de bovinos e bubalinos. Agora, em função da pandemia, já houve necessidade, a previsão das etapas eram para terminar agora no final de maio, né? Mas já em 15 estados o período de vacinação foi prorrogado e os produtores têm que ficar atentos porque tem um prazo aí para eles declararem, né, a vacinação junto ao serviço veterinário nos estados. Muito bom. Muito obrigada, diretor Geraldo Moraes, por esse bate-papo aqui com a gente. É um prazer, à disposição aqui no Departamento de Saúde Animal. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Hoje o nosso bate-papo foi com o diretor do Departamento de Saúde Animal do MAPA, Geraldo Moraes. E fique ligado, porque em breve vamos divulgar mais um episódio do MapaCast com as principais novidades do setor agropecuário. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de assuntos que podemos falar aqui, mande a sua mensagem para o e-mail imprensa@agricultura.gov.br ou pelas nossas redes sociais. Tchau, tchau. MapaCast.